separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e 24, uma criança observou que sobravam sempre 7 figurinhas. Se o total de suas figurinhas está compreendido entre 240 e 360, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é 6, 9, 10 ou 13. Perfeito, gente? Olha só. Vamos começar esse probleminha. Uma coisa legal em matemática é a gente tentar descobrir, esse é um grande problema, né, dos alunos, é descobrir que assunto é esse. Bom, esse negócio de separar em grupos de 12, 15, 24 e tal, figurinhas, isso está com cara de ser MDC e MMC. No caso específico aqui é o problema de MMC, um problema de aritmética, tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer? Vamos imaginar o seguinte, ele falou o seguinte, ó, ele separou o total de figurinhas em grupos de 12, 15 e 24 e percebeu que em todas as situações sobravam sempre 7 figurinhas. Para começar a raciocinar o problema, vamos esquecer um pouquinho essas 7 figurinhas. Vamos imaginar que não sobrassem figurinhas alguma, tá bom? Não sobram figurinhas. Vamos pensar isso, ó. Se não sobrasse nenhuma figurinha, o nosso cálculo seria fácil, né? Porque, veja bem, se ele separa em grupos de 12, de 15 e de 24 e não sobra nenhuma figurinha, isso quer dizer que a quantidade de figurinhas que ele tem é um múltiplo de 12, é um múltiplo de 15 e também é um múltiplo de 24. E com isso eu percebo o seguinte, se eu achar o múltiplo comum, né, a 12, 15 e 24, eu teria a quantidade de figurinhas. Depois eu vou lembrar das 7 que sobram, hein, gente? Por enquanto eu vou imaginar que elas não existem, mas daqui a pouco eu tenho que lembrar delas, não é isso? Gente, vamos lá. Se eu calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 24, como é que a gente faz? Lembra como a gente faz, gente? Vamos fazer decomposição simultânea lá. Lembra? 12, 15, 24 por 2. Vamos tentar pela sucessão dos números primos. Aqui são sempre fatores primos. Vamos lá. 12 por 2 dá 6, 15 por 2 eu vou repetir, 24 por 2 dá 12. Ainda pode por 2? Basta que um deles possa que eu continue a minha conta. 6 por 2 dá 3, 15 por 2 repito porque eu não posso dividir, 12 por 2 dá 6. Ó, 3 não pode mais, o 15 não pode mais, o 6 ainda pode, continuo dividindo por 2, né? 3 por 2 não posso, repito, 15 por 2 não posso, repito, 6 por 2 dá 3, perfeito? E agora sim, ó, nenhum deles mais eu posso dividir por 2. Vou tentar o próximo primo, que é 3. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, perfeito? Olha lá. Não pode mais por 3, mas agora eu posso, tem um deles que eu posso por 5, ó, dividindo por 5, então o próximo primo é 5, né? Tá? Por que não é 4? Não, 4 não é fator primo, gente. O 4, a vez dele já passou aqui nos 2, olha lá, tá certo? 2, depois o 3, depois vou tentar o 5. Se não pudesse o 5, eu ia tentar o 7. Se não desse 7, eu ia tentar o 11, o 13, né? O 17, o 19, sempre os números primos, tá bom? Dividindo todos eles por 5, no caso aqui, 1 por 5 não posso. Repito 1, 5 por 5 dá 1, 1 por 5, repito, dá 1. Ó. Quando essa linha fica toda unitária, toda formada por 1, perfeito? Eu terminei minha operação e o produto dos fatores primos encontrados à direita do traço, ele me dará o MMC entre esses números. Vamos lá então. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, olha lá. 120 a quantidade de figurinhas será sempre um múltiplo de 25, 120. Por que eu estou falando isso? Na verdade, a quantidade de figurinhas, o mínimo, né, eu quero saber um múltiplo. O mínimo, o menor múltiplo comum a 12, 15 e 24 são 120. Perfeito? Mas não quer dizer que só seja apenas o 120. Por exemplo, se eu tiver 240, eu também terei uma resposta. Se eu tiver 360, eu também terei. Todos os múltiplos de 20 me darão uma resposta. Perfeito? Mas o problema trava a gente quando ele fala o seguinte, ó, o total de figurinhas está compreendido entre 240 e 360. Perfeito? Agora vamos lembrar das figurinhas que a gente, né, esqueceu no início do problema. Como sempre sobraram 7 figurinhas, quer dizer, a quantidade não é 120 não, seria 120 se não sobrasse nenhuma. Mas como sobram 7 figurinhas, a quantidade seria 120 mais 7. Ou seja, 127 é uma das respostas possíveis. Mas o problema nos afirma que o número de figurinhas está entre 240 e 360. Então vamos esquecer por enquanto 127 e vamos pensar no próximo múltiplo de 120. Quem é o próximo múltiplo de 120? Né? O 120, o próximo seria 120 vezes 2, 240. Tá certo?
240 é o próximo múltiplo. Isso se a quantidade de figurinhas, se não sobrasse nenhum, mas sobram quantas? Sobram 7. Então eu tenho 120 vezes 2 dá 240, mais 7 dá 247. Poderia ser com 3? Poderia também. Ó, 120 vezes 3, 360, eu teria 367 figurinhas. Mas o problema afirma que a quantidade está entre 240 e 360. Portanto, a minha resposta correta está aqui, ó, 240, né? Mas sobraram 7 em cada um dos casos, né? Na divisão por 12, por 15 e 24. Olha lá, 240 mais 7, 247. Essa será a nossa resposta. Só que ele pede assim, ó. Pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é, eu tenho que somar os algarismos, né? 2 mais 4 dá 6, 6 mais 7 dá 13, olha lá. São 247 figurinhas, a soma dos algarismos disso dá 2 mais 4, 6, 6 mais 7, 13. A resposta certa, então, seria a letra E. É não, né, gente? A resposta certa não tem nem letra E, o que tem aí no máximo é letra D. Resposta certa, então, seria a letra D. Tá claro? Então, olha lá, letra D. Perfeito, gente? Essa foi uma questãozinha da Escola Preparatória de Cadeiras da Aeronáutica, tá certo? Uma questão de MMC, perfeito? Do assunto MDC e MMC. Uma questão simples, fácil, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção. E essa coisa, sempre tiver sobra, gente, tá? Eu divido em grupo de 3, 4, 5, sempre sobram 2, vamos supor, né? Não é isso, gente? Esquece esses 2, por exemplo, como eu fiz aqui. Eu esqueci as 7 figurinhas e trabalhei como se não sobrasse nenhuma. Se não sobra nenhuma, o número tem que ser múltiplo dos 3. O menor deles seria o 120, mas eu vi que o 120 não servia. Tentei um próximo múltiplo comum, que no caso seria um múltiplo de 120, ou seja, 240. Somei as 7, 2, 4, 7. A soma dos algarismos me dá 13. Resposta certa, letra D. Tá certo? Então, gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.